79. Abnegação. Reunião pública de 9 de novembro de 59. Questão número 912. No estudo da abnegação, fitemos em Cristo o exemplo máximo. Emissário de Deus entre os homens, poderia ter exigido um palácio para nascer, mas preferiu asilar-se no abrigo dos animais. Podia frequentar, na meninice, os mais altos grêmios filosóficos e religiosos da nação em que o contava entre os seus. Todavia, preferiu as rudes experiências da carpintaria de Nazaré. Podia aderir aos programas de dominação dos maiorais em Jerusalém, impondo-lhes a sua própria condição de missionário excepcional. Entretanto, preferiu incorporar-se ao trabalho de pescadores humildes, revelando-se a eles sem violência. Podia escolher as damas ilustres para se entreter com elas acerca do reino de Deus através de tertúlias afetivas no terraço de casas nobres. Contudo, preferiu entender-se com as mulheres simples do povo, sem esquecer a filha de Magdala, submetida aos flagelos da humilhação. Podia insinuar-se no ambiente mais íntimo de Caifás ou Pilatos e agradar-lhes a parentela para ganhar influência. No entanto, preferiu aproximar-se dos enfermos esquecidos na via pública. Podia acumular ouro e prata, mobilizando os poderes de que dispunha, mas preferiu viver entre os desfavorecidos do mundo, sem reter uma pedra onde repousar a cabeça. Podia afastar Iscariotes do círculo doméstico, depois de perceber-lhe os primeiros sinais da deserção. Todavia, preferiu conservá-lo entre os aprendizes, para não lhe frustrar as oportunidades de reajuste. Podia agitar a multidão contra os detratores de sua causa, entretanto, preferiu que os detratores a comandassem. Podia recorrer à justiça de modo a defender-se contra a perseguição sem motivo, no entanto, preferiu morrer perdoando aos algozes, alinhando-se entre os condenados à morte sem culpa. Não te despreocupes, assim, da abnegação dentro da própria vida, a fim de que possas auxiliar as vidas que te rodeiam. Supérfluo que nos enfeita é carência que aflige os outros. O grande egoísmo da humanidade é a soma dos pequenos egoísmos de cada um de nós. Sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que outros não sofram é renúncia divina. Ninguém sabe se existe virtude nos prisioneiros da expiação, entretanto, a virtude mostra-se viva em todo aquele que, podendo acolher-se ao bem próprio, procura, acima de tudo, o bem para todos. Se podes exigir e não exiges, se podes pedir e não pedes, se podes complicar e não complicas, se podes parar de servir e prossegues servindo, estarás conquistando o justo merecimento. Não vale, pois, reclamar a abnegação dos outros para a melhoria do mundo, porque o próprio Cristo nos ensinou, à força de exemplos, que a melhoria do mundo começa de nós. 80. Doutrina espírita. Reunião pública de 13 de novembro de 59. Questão número 838. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida, além do sepulcro. Toda religião apregoa o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los, como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame, com o sentimento livre de compressões dogmáticas, para que a fé contemple a razão, face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina.
Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho, porque a doutrina espírita é, em si, a liberalidade e o entendimento. Há quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Dignifica, assim, a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores, sem perceber, nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste, depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que, por isso, te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda-a, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque o dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. 81. Professores diferentes. Reunião pública de 16 de novembro de 59. Questão número 290. Entre familiares e amigos, encontras na terra a oficina do teu burilamento. Com raras exceções, todos apresentam problemas a resolver, problemas na emoção e no pensamento, problemas na palavra e na ação, problemas no lar e no trabalho, problemas no caminho e nas relações. Prossegues assim junto deles, como quem respira ao pé de múltiplos instrutores a um instituto de ensino. Muitos reclamam trabalho, lecionando-te paciência, enquanto outros te ferem a sensibilidade, diplomando-te em sacrifício. Aos que te escandalizam incessantemente, adestrando-te em piedade, e aqueles que te golpeiam a alma com as lâminas invisíveis da ingratidão, para que aprendas a perdoar. E as lições vão surgindo à maneira de testes inevitáveis. Agora é o esposo que deserta, dobrando-te a carga de obrigações, ou, noutras circunstâncias, é a esposa que se rebela aos compromissos, agoniando-te as horas. Hoje ainda, são os pais que te contrariam as esperanças, os filhos que te aniquilam os sonhos, ou os amigos que se transformam em duros entraves no serviço a fazer. Nenhum problema, entretanto, aparece ao acaso, e por isso é imperioso que te armes de amor para a luta íntima. Fugir da dificuldade é, muitas vezes, a ideia que te nasce como sendo o melhor remédio. Porém, semelhante atitude seria o mesmo que debandar, menosprezando as exigências da educação. Carrega, pois, com serenidade e valor o fardo de aflições que o pretérito te situa nos ombros, convicto de que os associados complexos do destino são antigos parceiros de tuas experiências a repontarem do caminho, solicitando contas e acertos. Seja qual for o ensinamento de que se façam intérpretes, roga a sabedoria divina te inspire a conduta, a fim de que não percas o merecimento da escola que a vida te conduziu. Ainda mesmo em lágrimas, lê, sem revolta, no livro do coração, as páginas de dor que te imponham, ofertando-lhes por resposta as equações do amor puro, em forma de tolerância e bondade, auxílio e compreensão. Recorda que o próprio Cristo, sem débito algum, transitou a cada dia na terra entre esses professores diferentes do Espírito, e solucionando na base da humildade os problemas que recebia na atitude e no comportamento de cada um, se submeteu a sós à prova final da suprema renúncia, a qual igualmente te submeterás um dia, na conquista da própria sublimação, o único meio de te elevares ao clima glorioso dos companheiros que já redimidos te aguardam, vitoriosos nas eminências da espiritualidade. 82. O outro. Reunião pública de 20 de novembro de 59. Questão número 630. Se já recolheste migalhas de luz, diminui a sombra no outro. Vê-lo-ás em toda parte esperando-te auxílio. Esse apela para teu pão. Aquele aguarda a sombra de tua veste. Esse esmola a bagatela de tua bolsa. Aquele roga 1 minuto de gentileza. Entretanto, mais que isso, o outro pede compreensão.
Estava pressionado e feriu-te. Falava sem pensar e disse a palavra que te magoou. Superestimou a si mesmo e rolou no charco. Enlouqueceu e tenta arrastar-te ao desequilíbrio. Ainda quando te faça perder as últimas forças nas últimas lágrimas, compadece-te dele e ampara sempre. Se soubesse o que sabes, não seria problema. Se pudesse sustentar-se, não cairia. Muitas vezes terá tido o propósito de acertar, mas, perdido no nevoeiro da ignorância, tomou o erro pela verdade. Estimaria, de certo, sentir como sentes, contudo, ainda não recebeu no caminho as oportunidades que recebeste. Se te ironiza, oferece-lhe paciência. Se te ofende, consagra-lhe paciência maior. Ainda mesmo em se mostrando embaraçado no crime, não lhe roubes o testemunho de amizade e esperança, porque amanhã, colhido no esfogueante tribunal do remorso, lembrará teu consolo como gota de bênção. Se és a vítima, compadece-te ainda mais, porque não desconheces quanta dor há na conta da vida para o verbo que amaldiçoa e para a mão que apedreja. O outro é pedaço de nossa história, retratista de nossos atos, espelho de nossas aquisições, reflexo de nós mesmos. Em casa é quem te comunga a faixa doméstica. No mundo é o companheiro de experiência, seja na taça da simpatia ou no grau da aversão. Desse modo, sempre que impelido ao discernimento do bem, pensa no outro. Seja quem seja, será sempre a notícia do bem que vibre em tua alma, porque o bem que lhe ofertes é o bem verdadeiro que a lei te acredita no livro da consciência. A árvore é julgada pelos frutos. A criatura é vista pelas próprias obras. Em todos os sucessos que partilhemos, alguém nos carrega a imagem. Aquilo, pois, que fizeste ao outro, a ti mesmo fizeste.